Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 19. Estaremos lendo os 6 primeiros versículos. Salmo 19, do verso 1 ao verso 6, que diz: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer a seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso. E nada refoge ao seu calor. Vamos orar? Fecha os olhos. Deus Pai, obrigado pela oportunidade de podermos abrir e estudar a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Neste salmo, Davi mostra quem é o Criador. Ele nos apresentará 2 tipos de revelação: a revelação natural e a revelação sobrenatural. A revelação natural é aquela que nos mostra a existência de um Deus e que este Deus é grandioso. Essa revelação é visível a todos os homens por meio das coisas criadas por Deus e que nós chamamos de natureza. Já a revelação sobrenatural é aquela que nos mostra a graça salvadora do Deus Redentor. Do verso 7 ao verso 14 do Salmo 19, que diz: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Neste salmo, Davi descreve a palavra de Deus como perfeita, confiável, justa, clara e verdadeira. E diz mais que ela restaura a alma, faz do simples sábio, traz alegria ao coração e confere perspectiva de vida. Ainda nesse salmo, Davi deseja a palavra de Deus. Ele, Davi, a considera mais preciosa do que o ouro e mais doce que o mel. Davi sabe que a palavra de Deus pode mantê-lo afastado do pecado. A revelação sobrenatural de Deus nos dá a certeza da existência do Senhor Jesus, que veio ao mundo trazer salvação a seus escolhidos. A revelação sobrenatural de Deus é visível pela lei de Moisés, pelos atos dos profetas e apóstolos e principalmente pela vida de Cristo. A revelação sobrenatural de Deus é visível nas páginas das Escrituras Sagradas, a Bíblia. O Salmo 19 nos apresenta Davi, um jovem pastor de ovelhas com seus 15 anos ou menos, que caminhava com seu rebanho subindo colinas, descendo colinas e vales da Judeia, procurando pasto e ribeiros para saciar a fome e a sede do seu rebanho. Que durante o dia ele tinha a oportunidade de contemplar o nascer do sol. Que via também a formação das chuvas e sentia a força dos terríveis ventos. Quando terminava o dia,
Levava o seu rebanho a um lugar bem seguro para guardar, e ali tomava a sua harpa e sentava-se a contemplar o céu em sua amplidão. O que Davi podia ver? As maravilhosas estrelas, constelações, isso durante a noite. Mas durante o dia, para se locomover, não perdendo a direção precisa, ele estudava a marcha do sol e à noite admirava-se com a marcha das estrelas. Diante de tão grande beleza e perfeição, Davi ficava perplexo e muitas vezes clamava: quem criou tudo isto? Mas o que nos interessa hoje é respondermos à pergunta: quem fez tudo isso? Essa pergunta é tão interessante que, para sua resposta, aparecem duas teorias tremendamente difundidas e defendidas, com unhas e dentes desde que o homem passou a existir. Nós temos o criacionismo e o evolucionismo. São duas teorias que buscam explicar a criação e a evolução da vida e do universo. O evolucionismo se baseia no conceito da seleção natural de Darwin, em que os seres vivos foram evoluindo e se adaptando até chegar ao ponto que estão hoje. Essa teoria que nosso planeta afirma que nosso planeta tem cerca de 4,5 bilhões de anos. Nos seus primeiros tempos, era quente demais e perigosos para abrigar a vida. Era bombardeado por meteoros e dividido por vulcões. E diz mais que, ao esfriar, sua superfície se tornou mais calma. A água que evaporava das constantes erupções formou nuvens e chuva. A água foi o berço da vida 3 bilhões de anos atrás. Acredita-se que a vida pode ter surgido de uma série de reações químicas ocorridas por acaso. E que, ao longo de milhões de anos, essas reações lentamente construíram os seres vivos a partir de substâncias químicas simples. Essa teoria acredita que tudo que surgiu foi um simples acaso, e que a vida e os elementos do resto do universo se originaram da mesma forma como foram em nosso planeta. E a segunda teoria? O que ela diz? Vamos falar um pouco de criacionismo? Ele prega que no princípio de todas as coisas nada havia senão Deus e como ser criador. De repente, Deus decide criar tudo e assim o faz, pelo simples poder de sua palavra. Defende que a vida e o universo foram criados por um ser sobrenatural, um Deus onipotente e benevolente, poderoso, todo-poderoso, que criou tudo, já perfeito, e a partir desse instante houve vida e história em nosso planeta, como foi assim por todo o universo. Então, recapitulando, duas teorias. O evolucionismo, que prega que a evolução é o processo pelo qual diferentes tipos de organismos vivos se desenvolveram e se diversificaram durante a história da Terra. A outra teoria, o criacionismo, é a crença de que a vida, a Terra e o universo são criação de um ser sobrenatural chamado Deus. O criacionismo, tem um livro chamado Bíblia como o livro principal dessa teoria. Já o evolucionismo tem como base principal o livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin. No criacionismo se crê na existência de um Deus criador, que o mundo foi feito em um período de 6 dias,
que o mundo tem apenas alguns milhares de anos, que Deus interveio especialmente para criar as formas de vida na Terra, sem usar formas de vidas anteriores e extintas para fazê-lo. Diante de tudo isso, eu pergunto, em qual dessas duas teorias eu posso confiar? Qual delas me apresenta fatos como provas de que são verdadeiros? Eu vou fundamentar a minha fé no capítulo 1 de Gênesis. Mas antes vou apresentar para você a ideia central da teoria evolucionista de Darwin, que pode ser descrita da seguinte forma: as espécies de seres vivos se transformam ao longo dos tempos, pois sofrem seleção natural que prioriza os seres mais adaptados ao ambiente em que vivem, devido às suas características serem adequadas ao meio onde vivem. E aí, essa teoria vai propor alguns ancestrais, como, por exemplo, Neandertal, lá em 1856. Mas essa teoria foi abandonada como espécie ancestral por muitos antropólogos nas décadas de 60 e 70. Nós temos também uma outra proposta de ancestral, o Homo erectus, isso em 1891, e que foi altamente questionado pela descoberta do crânio em 1470 e em 72. Em 1972. Vamos ver então as evidências que confirmam o criacionismo. Vamos ler então o que diz o capítulo 1 de Gênesis. Acompanhe a leitura. Capítulo 1 de Gênesis. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas, a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus à luz dia, e às trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse Deus também: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isto era bom. E disse: produza a terra ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações e para os dias e anos. E assim, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governar o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia.
Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejavam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares da terra, se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Diz também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre todos os répteis que rastejavam pela terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas, que dão semente e se acham na superfície de toda a terra. Todas as árvores que há fruto, que dê sementes. Isso vos servirá para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Ao ler o capítulo 1 de Gênesis, podemos afirmar que nada apareceu por acaso. Fomos criados perfeitos. Já saímos da mão do Criador plenamente evoluídos. O capítulo 1 de Gênesis diz também que todos os seres humanos vieram de um mesmo casal. Desde que começou a história humana, e de igual modo ocorreu com todos os seres vivos. Acredite, que tudo que vemos criado foi idealizado por alguém maravilhoso, que nós chamamos de Deus. Nós somos a razão de tudo ser criado. Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Ame esse Criador, mas pretendo aproveitar a oportunidade para dizer para você que um dia Jesus, seu Filho, veio ao mundo e se sacrificou por amor à humanidade, e que esse Jesus, por amor, irá retornar um dia. Não tenha a menor dúvida disso. Que Deus abençoe sua vida e sua família, em nome de Jesus. Amém.